Ok, muito bom dia. Mais uma vez, estamos aqui pela graça do nosso Deus. E Deus é fiel o tempo todo, mesmo quando não estamos entendendo os porquês de muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Deus permanece fiel, sempre. Amém? Hoje, terça-feira, dia 27 do 7, 27 de julho de 2021. Uau! Aqui estamos nós mais uma vez, pela graça do nosso Deus. Mais uns 10 minutinhos aqui, nós vamos ter mais uma devocional. E a pergunta hoje é: quantas vezes devemos perdoar o irmão? Quantas vezes devemos perdoar o irmão? Sabe, sempre, né, nós estamos liderando com problemas onde, né, pessoas ficam magoadas, ofendidas, machucadas. Quantas vezes devemos perdoar o irmão? E aquele que não é um irmão na fé, um descrente, como devemos agir com eles? Devemos perdoá-los? É o que nós vamos ver nesses próximos 10 minutos. Amém? E o nosso versículo-chave, não poderia ser outro, né? Mateus capítulo 18. Pedro perguntou Jesus, no versículo 21 e 22. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu vos perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Olha, amados irmãos, nessa manhã de terça-feira, né? Todos nós, de uma maneira ou outra, temos, sabe, dificuldades em perdoar o outro, perdoar aqueles que nos machucam, aqueles que nos ofendem, aqueles que, sabe, nós muitas vezes temos dificuldade até de perdoar nós mesmos, de ter pensado algo, ter falado algo, ter agido de uma maneira, sabe, que não devíamos. Nós temos essa dificuldade, né? Eu penso que faz parte da nossa natureza. Muitos de nós queremos o quê? Vingança. Nós queremos vingança. A nossa carne exige vingança em muitas situações que nós passamos, né? Nossa carne exige que a pessoa pague pelo seu erro. Não é verdade? Queremos vingança muitas vezes. Mas, sabe, amados, mesmo que a pessoa que nos machucou não seja um crente, não seja um irmão na fé, nós devemos sempre perdoar. Perdoar, sabe, não imputar naquela pessoa o erro que aquela pessoa fez, cometeu contra nós. Porque quando nós perdoamos, né, aquela pessoa, mesmo que não seja um crente, isso gera um testemunho que pode constranger aquela pessoa de tal forma e ela olhar para nós de uma maneira diferente e possa, sabe, e venham a nascer de novo, conhecer Jesus como Salvador pessoal. Devemos sempre perdoar as pessoas. Lidamos com vidas e todas as vidas são importantes para Deus. Você entende isso nessa manhã? Quantas vezes deveremos perdoar o irmão? Quantas vezes devemos perdoar as pessoas? 7 vezes? Jesus respondeu: até, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. E sabe, e eu penso que seja o mesmo pecado, a mesma ofensa, 70 vezes 7. Aí a pessoa errou de novo, 70 vezes 7 naquele outro. Isso, sabe, você pode falar assim, não, sabe, é difícil de compreender isso. É difícil de aceitar o perdão dessa forma. Mas, sabe, talvez nós podemos falar, isso é impossível. Como eu posso perdoar uma pessoa 70 vezes 7, 490 vezes, vários pecados diferentes? Sabe, amados irmãos, Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. Ele pagou um preço por toda a nossa dívida. Né? Tem um grito que tem ecoado por toda a eternidade. E esse grito é: está consumado.
concluído, terminado, acabado. O precioso sangue de Jesus, derramado na cruz uma única vez, nos perdoou eternamente. Deus não imputou em nós as nossas transgressões. Pelo contrário, ele pegou as nossas transgressões e imputou na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, para que nós pudéssemos ter a garantia de vida eterna, para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. E da mesma forma que Jesus nos perdoou eternamente, devemos perdoar uns aos outros, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai uns aos outros também. Então nós devemos sempre estar perdoando as pessoas, perdoar nós mesmos. Quando nós agimos de maneira diferente, ficamos cobrando algo de nós que Deus não está cobrando. Devemos perdoar nós mesmos. Aqui em Mateus 18, tem aquela parábola, né, do servo, a parábola do credor, né, e ele, né, devia cerca de 10.000 talentos. E no dia de prestar conta, o dia que, chegou diante do rei, que foi cobrar, né, as dívidas, esse senhor devia 10.000 talentos, cerca de 50 milhões de reais. 50 milhões ele devia. E ele clamou, ele pediu, né, paciência ao rei, no versículo 26 de Mateus 18. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, perdoando-lhe a dívida. Imagina você tendo um perdão de uma dívida de 50 milhões de reais. Você ia sair, uhul, uau, aleluia, dando glória a Deus, amém? Mas sabe o que aconteceu com esse senhor? Ele saiu e ele encontrou um conservo, encontrou alguém que devia a ele cerca de 100 denários, cerca de 50 reais. Ele falou: não, você vai me pagar. Ele: não, ser paciente comigo que eu te pagarei. E aquele senhor não quis ser paciente, pelo contrário, ele foi malvado, ele lançou na prisão até que saldasse toda a dívida. E o rei, sabendo disso, dessa história que comunicaram a ele, ele pediu para que esse servo voltasse na sua presença. E disse para ele, versículo 32, então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te dos teus conservos, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha, ele devia 50 milhões e teve toda a dívida perdoada. Ele saiu e encontrou o conservo que lhe devia 50 reais e ele não quis perdoar. Sabe, Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Deus nos perdoou toda a nossa dívida, né? Imputando todas as nossas transgressões na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Não lembra mais dos nossos pecados. Isaías 43, 25, Hebreus trata sobre isso. Deus não lembra mais. Sabe, nós também não devemos lembrar dos pecados dos outros. Devemos perdoar. Sabe, não imputar aos irmãos, àquelas pessoas que nos relacionamos, os seus erros. Muitas das pessoas, elas já sofrem com um sentimento de culpa por ter falado, por ter agido de uma maneira diferente com você, comigo, com outros. Por isso, amados, vamos perdoar, vamos liberar o perdão. Não vamos cobrar das pessoas o que Deus não cobra de nós. Não vamos exigir dos outros o que Deus não exigiu e não exige de nós. Sabe, Jesus disse em Mateus, capítulo 11,
Versículo 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas sabe, muitos de nós somos teimosos em carregar um fardo que Deus não chamou nós a carregar. Ficamos carregando coisas podres, um saco de coisas podres, por um lado, por outro, porque nós não queremos liberar, deixar. Nós queremos muitas vezes que a pessoa pague pelo seu erro, queremos vingança. E quando Deus disse, não lembro mais, deixa o fardo podre de coisas, sabe, que te machucaram, que te magoaram, que te ofenderam, ou até mesmo você fez algo e você está cobrando algo de você que Deus não cobra. Libera o perdão, perdoa a si mesmo, perdoa os outros. Perdoa, porque Deus nos perdoou toda a nossa dívida. Assim também devemos perdoar uns aos outros. Sabe, não exigir dos outros o que Deus não exige de nós. Jesus disse, o meu fardo é leve, é suave. Vinde, é esse. E sabe, nossos pecados foram imputados na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e agora nenhuma condenação há, não há mais culpa. Jesus nos perdoou toda a dívida, e é leve o fardo do Senhor, o fardo de identificação com a obra consumada, o fardo, sabe, de carregar a cruz, que Jesus disse, carregue-o, toma a sua cruz e siga-me, sabe, é uma cruz de identificação. Nós fomos mortos com Cristo, sepultados com Cristo, ressurreto com Cristo, e não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Vamos deixar o fardo para trás, vamos sepultá-los e não vamos mais lembrar deles. Miqueias, capítulo 7, 18, Miqueias disse, olha, que por causa das muitas misericórdias de Deus, Ele lançou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões nas profundezas do mar. Este é o nosso Deus. Isaías 35, versículo 5, né? Dizei àqueles que estão cansados, sobrecarregados, né, de coração, que estão carregando fardo, sabe? Não temas, deixa isso, perdoa, libera o perdão. Eis o vosso Deus que te perdoou, que nos perdoou toda a nossa dívida. Não vamos cobrar de nós algo que Deus não está cobrando. Não vamos exigir dos outros o que Deus não está exigindo de nós. Vamos perdoar uns aos outros. Até quantas vezes devemos perdoar uns aos outros? Até 7 vezes? Jesus disse, até 70 vezes 7. Para mostrar que, sabe, devemos perdoar para sempre. Para sempre. Não lembrando, não imputando os outros o que Deus não imputa. E não imputando em nós o que Deus não imputa, porque estamos perdoados. E a obra está consumada por toda a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe e que isso seja prático nas nossas vidas no dia a dia. Que nós possamos tomar, sabe, a nossa cruz, a cruz de identificação, de crucificado com Cristo, mortos com Cristo, sepultado com Cristo e ressurreto com Cristo. E não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. É essa cruz que devemos tomá-la e seguir a Jesus Cristo. Porque o fardo, sabe, é leve, suave. O que Jesus nos chama a carregar no dia a dia. Que Deus te abençoe, que Deus estenda sobre você, sobre a sua família, suas mãos e te dê paz. Paz e segurança nesse dia, em nome de Jesus.